O propósito que você não vê quando está passando por um momento de dor. Já parou para pensar que a dor que você está vivendo, já viveu ou irá viver, Deus tem um propósito nela? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar um testemunho. Olá, eu sou a Kelly Santos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde estarão presentes eu, você e o Espírito Santo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um forte testemunho que eu tenho vivido com o Senhor nos últimos 3 anos para cá. Apesar de ser um testemunho muito específico sobre uma área da minha vida, que é sobre gravidez, eu tenho certeza que é um testemunho que vai edificar a sua vida, porque tudo que nós aprendemos com o Senhor é reaplicável. Tudo que nós aprendemos na nossa jornada, nós podemos inspirar outras pessoas, aplicar esse mesmo testemunho em todas as áreas das nossas vidas. Então eu tenho certeza que você será muito edificado através desse testemunho. E eu queria começar contando para vocês, compartilhando com vocês, na verdade, que eu sou uma pessoa que sempre fui muito apaixonada por crianças. Sempre amei, sempre sonhei constituir uma família, ter muitos filhos. Eu nasci em um lar onde eu fui criada somente com a minha mãe e a minha irmã. Por muitos e muitos anos eu nunca tive um padrasto e o meu pai não era casado com a minha mãe, então eu não tive uma presença ali de um pai dentro do meu lar. Por esse motivo, a minha casa ela era sempre mais vazia, porque era somente 3 pessoas, eu, minha irmã mais nova e a minha mãe. Então eu sempre sentia a casa muito vazia, parece que faltava gente, faltava pessoas, e eu gosto muito também de estar em um lugar, em ambientes com muitas pessoas. Então eu sempre cresci com esse sentimento de a casa está vazia. Por esse motivo, eu sempre quis ter muitos filhos. Eu sempre falava que eu vou ter no mínimo 3 filhos, e eu queria ter de 4 a 5 filhos, mais ou menos, mas o mínimo era 3, porque eu queria ter essa casa cheia, com muitas crianças, e também porque eu amo, sou apaixonada em crianças. E tem muitas mulheres que têm dificuldade, que às vezes não pensa bem se realmente quer ter filhos, algumas não querem, outras têm que ser tratadas no Senhor a respeito desse assunto. Mas comigo isso não, eu nunca tive esse problema. Sempre foi muito bem definido dentro do meu coração o desejo de ser mãe e não só ser mãe, mas também ter muitos filhos. Eu tenho 10 anos de casado. E há 3 anos atrás, em 2022, eu e meu esposo decidimos que era hora de sermos pais. A gente já tinha nossa primeira empresa, nós não estávamos naquele momento assim que a gente fala o momento perfeito para sermos pais. A gente só decidiu que era o momento porque a gente viu que a idade estava passando. Hoje eu estou com 30 anos, na época eu estava com 27 anos, então já comecei a me preocupar. Então não foi porque, nossa, estamos no momento perfeito, vamos ter filhos. Realmente foi mais preocupação ali com a idade e nós decidimos então que era a hora. Até mesmo porque já estávamos com 7 anos de casado, então a gente já tinha desfrutado muito bem o casamento e parecia que já estava realmente faltando alguma coisa ali também. E eu sempre tive um costume muito grande de orar antes de tomar qualquer decisão, principalmente uma decisão muito séria. Eu sempre tive essa prática, esse costume de falar com o Senhor a respeito de qualquer decisão que eu iria tomar. Mas na época, eu não sei por qual motivo, até hoje eu não sei, assim, muito claro exatamente o motivo por que eu não orei por uma área tão específica como essa, para saber do Senhor se era a hora, se era o momento certo para mim realmente decidir engravidar. Apesar que eu sei também que quando as coisas é no tempo de Deus, tudo flui, tudo acontece. E se não fosse também, querendo ou não iria acontecer. Mas na minha cabeça não passava a mínima possibilidade de não dar certo. Eu tinha muita convicção que mais cedo ou mais tarde eu iria engravidar. Na minha cabeça, na verdade, iria demorar um pouco, porque há 7 anos já casada, ali prevenindo, geralmente demora ali até um ano para a gente realmente conseguir ter filhos. Mas na nossa realidade foi tudo muito diferente. Quando deu 30 dias, com menos de 30 dias, após nós tomarmos essa decisão, eu já descobri que eu estava grávida. Foi muito rápido. E eu fiquei muito feliz, um pouco assustada, porque a gente, quando para ali, a mulher, quando para de tomar um remédio, alguma coisa, decide que é o momento, a gente não espera que venha tão rápido, é no mínimo ali 3 meses. Então eu nunca imaginava que com menos de 30 dias eu já estaria grávida. Então foi uma surpresa muito grande, eu fiquei muito feliz e eu agradeci muito a Deus, me emocionei bastante. E a minha vida já mudou, tudo mudou, porque agora eu tinha o pensamento de agora eu sou mãe, eu pegava na minha barriga, eu já tinha aquele sentimento, já foi criando um grande amor por aquele bebê, foi tudo muito novo para mim. Automaticamente os nossos planos já mudam, tudo já muda, a nossa vida realmente já não é mais a mesma. Eu acredito que quando a gente fica sabendo uma novidade dessa, a gente já nasce uma nova mulher, uma nova mãe, as nossas prioridades mudam, os nossos projetos, os nossos investimentos, os nossos recursos, absolutamente tudo muda. Então, eu comecei a me preparar para organizar uma surpresa para o meu marido. Eu sou muito apaixonada por comemoração de tudo e com certeza eu tinha essa vontade de fazer uma surpresa para ele. Enquanto eu estou falando aqui, vai passar um videozinho aqui para vocês de como foi quando eu contei, fiz essa surpresa, essa novidade para ele. Gente, não dê muita moral para a reação do meu marido, tá bom? Porque não foi das melhores.
E isso é uma das coisas que faz parte do nosso testemunho. Eu esperava muito uma reação um pouco melhor, mas não foi do jeito que eu queria. Mas está tudo bem, porque Deus, ele é muito bom. Deus cuida de tudo. E tudo que foi acontecendo foi transformando e mudando muito as nossas vidas. Fiz também surpresa para a família, depois que eu contei para ele. Nós compartilhamos esse momento com as nossas famílias, com a minha mãe, com a minha irmã. Foi muito legal, foi um momento muito bom. Compartilhamos também com os meus sogros, a minha cunhada, e foi um momento de muita alegria, que era um sonho, um desejo do meu coração. E um detalhe sobre a minha gravidez é que, antes de eu descobrir que estava grávida, mas já estando grávida, eu peguei Covid. Em janeiro, eu estava com Covid, mas nem fazia ideia que eu estava grávida. E acaba que eu tomei muitos remédios fortes. Mas passou o Covid, descobri que estava grávida e fui fazer então meu primeiro ultrassom. Fui muito feliz fazer o meu primeiro ultrassom, com muitas expectativas, apesar de não saber nada, não saber como funcionava, quando viria um coraçãozinho bater, quando viria uma semente, eu realmente não sabia absolutamente de nada sobre uma gravidez. E ao chegar, fiz o ultrassom, o médico acabou me perguntando, ele mostrou o saco gestacional, que até então eu também nem sabia o que era um saco gestacional, me mostrou um saco gestacional e eu toda feliz, uau, que legal, sem nem entender o que que era. E ele acabou me fazendo uma pergunta. Kelly, você está vendo isso daqui? Aí eu, sim. Aí ele, você está vendo que está vazio, não tem nada dentro? Aí eu, sim. Aí ele, pois é, isso daqui mostra que provavelmente você não vai ter uma gravidez. Isso aqui mostra que não tem um bebê aqui dentro, não tem um embrião aqui dentro. Infelizmente, né, meninas, para mulheres que já passaram por isso, vão identificar comigo que, infelizmente, muitos médicos e médicas também acabam sendo um pouco grosseiros nessa hora, num momento tão importante, um momento tão especial da nossa vida e da nossa jornada, algo que foi tão planejado e sonhado, a gente acaba ouvindo de uma forma muito grosseira. Então, quando ele falou isso, para mim foi um baque. Eu já estava com muita, muita expectativa, muito feliz, muito grata a Deus por tudo aquilo que eu estava já vivendo. Foi meu primeiro ultrassom, então era tudo muito novo. Eu estava vivendo literalmente um sonho. E aí o médico me falou isso, que provavelmente seria uma gestação anembrionária, que é uma gestação que realmente só vem o saco gestacional e o bebê, por algum motivo, não evolui. A medicina não sabe explicar exatamente o porquê que não evolui. Não sabe se é porque às vezes o seu corpo percebe que seria um bebê que teria algum tipo de problema e o seu próprio organismo não deixa ele evoluir, identificando que ele teria um problema. É uma das teorias médicas, mas na real e na prática, ninguém sabe explicar exatamente o que causa uma gestação anembrionária. E o que ele me disse após me explicar isso é que provavelmente nos próximos dias eu iria abortar, mas que por apenas um protocolo eu deveria voltar com 7 dias para poder fazer o ultrassom para realmente dar o diagnóstico total. Ele me tirou todas as expectativas possíveis que eu realmente não iria ter aquele bebê que era uma gestação anembrionária. Eu fui embora para minha casa aos prantos, chorei, chorei, chorei muito porque eu já não tinha mais ali muita expectativa sobre aquele bebê, da forma que o médico falou para mim, pelo tempo de gestação que tinha, já deveria ter um embrião e não tinha nada, então já perdi todas as expectativas. Fui para minha casa, na verdade eu fui para a casa da minha sogra, porque eu e meu esposo temos uma barbearia na frente da casa da minha sogra, e eu já entrei lá para dentro, já chorei muito, muito mesmo, fiquei super sem entender, falei para Deus, Deus, por que isso está acontecendo? Me explico, e assim, eu não conseguia entender, não conseguia muito aceitar também, e um pensamento que vinha muito forte em mim era que tem muitas mulheres que não querem ter filhos, tem muitas mulheres que abortam, tem tantas pessoas que, quando descobrem um momento, algo tão lindo, tem tudo para ter um bebê, elas simplesmente não querem e elas estão lá com os filhos dela. E eu que queria tanto, eu que planejei, sonhei, fiz tudo certo, me preparei, me organizei para este momento, simplesmente não deu certo. Um outro questionamento também que eu tinha muito grande dentro de mim nesse dia, enquanto eu chorava ali e falava com o Senhor, era que Deus, eu fiz tudo tão certo, eu sou uma serva do Senhor, eu abri mão da minha vida, eu abri mão de todos os meus sonhos, de todos os meus prazeres nessa terra só para te agradar, para te servir, para fazer a tua vontade. Por que isso está acontecendo comigo? Então, tinha muitos questionamentos assim que eu fiz nesse dia que eu dei uma leve murmurada ali sem entender no momento de dor, já com um sentimento de luto, de perda mesmo. Foi muito, muito doloroso, muito difícil, chorei muito. Eu não tenho palavras para descrever o que foi ali esse momento para mim. Eu acredito que só quem passa por isso realmente para entender o quanto é doloroso você ver que você não vai ter mais um bebê, aquilo que você tanto planejou.
e você tanto sonhou. Mas no outro dia eu já amanheci um pouco melhor, decidi estar em oração para que aquele bebê viesse, para que algo acontecesse, para que um milagre acontecesse, porque a gente já ouviu, né, muitas histórias de testemunhos, muitos milagres já aconteceram e Deus, ele pode fazer todas as coisas. Então, amanheci no outro dia, comecei a declarar até o nosso próximo ultrassom que daria tudo certo, que o meu bebê viria, que ia aparecer um embriãozinho, ia aparecer um coraçãozinho, eu tinha muita fé e essa convicção no meu coração. Porém, nesse período, eu acabei pegando dengue. Grávida, ainda grávida, eu tive Covid e depois descobri a gravidez, eu acabei pegando uma dengue muito forte. Eu nunca tinha pegado dengue na minha vida, eu acabei pegando e foi uma dengue muito forte, ao ponto de eu ter que internar. Eu não tive tempo de fazer o meu segundo ultrassom, porque eu tive que internar, porque foi uma dengue hemorrágica. Fui para o hospital, mas eu já fui para um hospital já completamente ali específico para mulheres gestantes, para ter os cuidados de uma mulher gestante, a tomar as medicações certas. E lá no hospital, internada para dengue, eu acabei sofrendo o meu aborto. Eu comecei a expelir, comecei a ter um sangramento e logo eles identificaram que eu realmente estava tendo um aborto ali naquele momento. Então nem precisei fazer o meu segundo ultrassom e eu já vi que aquilo que o diagnóstico médico que ele tinha me passado era o que realmente aconteceria e não era o momento ainda de ser mãe. Quando eu estava já no hospital, internada, ali e sofrendo aquele período ali de aborto, eu já não estava mais tão chateada, eu já não estava mais tão ruim. Estava com um sentimento um pouco triste, mas eu já estava bem melhor, porque, querendo ou não, por mais que eu estava declarando fé, a gente no fundo sabe quando é a hora certa das coisas, quando vai, quando não vai. A gente que tem uma sensibilidade espiritual, tem uma intimidade com Deus, a gente, no fundo, a gente acaba sentindo. Então eu declarava ali, mas no fundo eu já sabia que realmente ainda não era o momento para essa gestação minha. E eu estava lá no quarto, esperando ali, fazendo todo o procedimento, tive que fazer uma curetagem. Eu ainda não tinha muito conhecimento, como eu disse para vocês, eu era muito crua assim a respeito de tudo sobre gestação. Quando a médica me deu a opção de fazer uma curetagem ou esperar vir de forma natural, eu acabei escolhendo pela curetagem, que foi a forma que ela me conduziu. Então eu fiz a curetagem, mas se eu tivesse com a cabeça de hoje, com o conhecimento de hoje, eu não faria. Mas acabei fazendo e enfim, deu tudo certo, Deus está no controle de tudo. Mas eu já estava com mais paz no meu coração e mais tranquila, porque eu comecei a entender que muitas mulheres, é muito comum hoje em dia, a maioria das mulheres na primeira gestação acabar acontecendo uma gestação embrionária ou a primeira gestação não dá certo. E o meu foi dentro do primeiro trimestre, então infelizmente é algo muito comum, mais do que a gente imagina. Então eu fui entendendo, não, tudo bem, não deu certo, glória a Deus, Deus está no controle. Meu dia de luto, o pior mesmo foi o dia que eu realmente recebi esse diagnóstico médico, mas depois ali eu fui entendendo, fui aceitando, a gente vai colocando e segurando, né, confiando no Senhor, colocando, depositando tudo diante dele, então eu já estava bem tranquila. Mas Deus, ele é muito bom, porque eu tinha uma viagem marcada para São Paulo nesse mesmo mês com a equipe pastoral da minha igreja. Eu amo muito, muito mesmo fazer viagens, principalmente viagens com propósito de conhecer novas igrejas, fazer treinamento, se conectar com novos pastores. E na nossa igreja nós temos muito esse DNA, esse princípio muito forte de realmente treinar. Então a gente vai para vários lugares, vários estados fazer treinamento e nós tínhamos essa viagem e eu estava muito, muito feliz, muito empolgada, mas devido a tudo o que aconteceu, eu fiquei um pouco balançada, mas no fundo eu estava feliz porque essa viagem estava chegando. Porém, quando eu estava no hospital, fiz a curetagem, eu estava esperando eu ganhar alta para poder ir. E o dia da minha alta foi exatamente o dia que era a nossa viagem marcada. Meu esposo, com toda a equipe pastoral, já estava tudo pronto, as malas prontas para poder ir, e eu ainda estava internada. E eu falei para meu esposo, amor, eu estou super bem, pode ir. Eu sempre incentivei ele a crescer. Então eu falei para ele ir com os pastores, ele não queria ir porque ele queria ficar comigo no hospital, me dando apoio, ele comigo naquele momento, né? Tinha acabado de fazer uma cirurgia que é a curetagem, mesmo que ela não tenha corte, é uma cirurgia invasiva, mas eu estava realmente muito bem, não estava sentindo dor, estava muito, muito tranquila. E eu falei para ele, pode ir, tem a minha mãe aqui, tem todo mundo. E eu também estava querendo muito ir. Eu falei para ele, olha, eu quero muito ir, eu estou orando aqui para que eu ganhe alta, para que eu possa ir também nessa viagem. E aí todo mundo, você tá doida? Como que você vai nessa viagem desse jeito? Você acabou de fazer uma curetagem, você acabou de ter um aborto. Como que você quer ir para São Paulo viajar, fazer curso e tal? Só que eu já estava bem no meu coração, nas minhas emoções, já estava bem. Não 100%, mas eu já estava. Já entendi, já estava, sabe, bem resolvida essa área na minha vida diante do Senhor. E eu amo essas viagens, então eu sabia também que seria uma forma de esquecer tudo aquilo que aconteceu, de ir para um lugar diferente, conhecer novas pessoas, ter novas experiências e deixar esse momento ali, esquecer um pouco toda essa dor, todo esse momento. E acabou que meu marido foi com todos os pastores, pegaram o voo e foram. E eu ganhei alta pouquíssima coisa antes do voo sair.
Mas eu pensei, vai dar tempo de me ir. Eu vou pegar as minhas coisas, vou pegar a minha mala e vou para São Paulo. Assim que eu ganhei alta, eu estava sozinha no hospital. Na hora que o médico me deu alta, eu perguntei para eles, falei, olha, eu tenho uma viagem para São Paulo, assim, expliquei tudo para eles como é que seria. E eles falaram que eu poderia ir, que não tinha nenhuma restrição, que eu poderia ir. Era só se eu sentisse alguma dor, tomar um remédio específico, mas eu estava tranquila. Então, eu ouvi a opinião médica e eu também estava me sentindo bem. Fui para minha casa correndo, eu peguei um Uber, foi tudo muito rápido. Peguei Uber, fui para minha casa, fiz as minhas malas, eu joguei qualquer roupa que eu vi pela frente dentro da mala e fui para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, o voo tinha acabado de sair. Mas eu consegui lá no aeroporto mesmo pegar um novo voo que ia sair mais ou menos 10 horas depois. Eu fiquei quase 10 horas no aeroporto, porque não ia compensar eu voltar para minha casa depois, já estava lá no aeroporto mesmo. Então eu fiquei lá sozinha e esperei o próximo voo que estaria indo para São Paulo para mim poder ir. E eu vejo tudo isso como o cuidado de Deus, sabe? Muitas pessoas não entenderam essa loucura, a família principalmente não conseguiu entender, mas eu sei que é um cuidado de Deus porque é uma coisa que eu amo e fez muito bem para mim. Estar com pessoas certas, no ambiente certo, aprendendo. Foi como se fosse um presente de Deus. Eu recebo isso como um presente de Deus, o cuidado do Senhor na minha vida. Depois que eu voltei de São Paulo, eu já voltei muito bem definida. Vou esperar só os meus 3 meses para mim poder engravidar de novo. Estava muito tranquila, muito assim, sabendo que aconteceu, infelizmente acontece com muitas pessoas, aconteceu comigo, vida que segue, logo logo eu tô grávida de novo, meu baby estará comigo e vai ser lindo e maravilhoso. E quando eu estava aqui em Goiânia, já voltei da viagem de São Paulo, nós, como Igreja de Cristo, que é a igreja que eu congrego, estávamos num momento muito crucial e muito importante. Nós estávamos procurando um novo templo, um novo local, para nós fazermos uma implantação de um novo campus. Eu tive o privilégio de fazer parte de uma implantação de uma igreja, gente, de chegar, escolher um local junto com os nossos pastores e preparar tudo, todo o ambiente, ver a obra, ver a construção, fazer parte de todo o projeto, iniciar ali todos os ministérios e abrir ali, iniciar, implantar um novo campus. Eu fiz parte de tudo isso. Porém, nós estávamos procurando alguns lugares e teve um dia, bem recente, após eu voltar para São Paulo, teve um dia que nós estávamos num setor, num local específico, conversamos com o dono do prédio, pegamos a chave e uma equipe, alguns pastores que foram enviados, nós fomos para este galpão para fazer uma oração e ungir aquele lugar, tomar posse daquele lugar, declarando que lá seria aquele lugar que nós iríamos abrir. E nesse dia que nós estávamos lá, após orarmos, eu estava tendo um momento de conversa com algumas amigas ali e a minha pastora Andréia, que eu já compartilhei sobre ela, eu amo muito a vida dela. E a gente conversando, eu acabei conversando com ela sobre essa questão da gestação, e ela disse algo para mim. Ela falou assim: Kelly, ainda não é o tempo de vocês gestarem, ainda não é o tempo de vocês serem pais. Deus tem outros projetos para vocês agora. Quando ela me falou isso, eu não deixei muito entrar no meu coração. Na verdade, não é porque eu não quis, é porque eu estava tão definida no meu coração que daqui 3 meses eu estaria grávida de novo, que daqui 3 meses eu ia poder tentar de novo, porque quando a gente faz uma curetagem, você tem que esperar no mínimo 3 meses para poder tentar uma nova gravidez. Eu estava tão definida, tão em paz com tudo isso, que eu nem dei moral muito para o que ela disse. Só, tipo assim, ignorei, não no sentido de maldade, mas aquilo não entrou no meu coração. Eu não dei nenhuma liberdade. Eu estava já no mundo, assim, acreditando numa próxima gestação. Então, ela compartilhou isso comigo e eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo tudo o que aconteceu com essa fala dela e com a minha segunda parte do meu testemunho de gravidez. Você percebeu que eu passei um momento de muita dor nesse meu testemunho. E talvez a sua dor pode ser em outra área da sua vida. Pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser em qualquer área da sua vida, na sua vida espiritual, não importa. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tinha um propósito para essa dor minha. Eu vou te explicar tudo no meu próximo vídeo. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Eu não conseguia enxergar com os meus olhos o porquê daquilo acontecer. Eu questionei a Deus um pouco, eu fiquei sem entender, eu não fazia ideia de tudo que eu ainda iria viver, de tudo que estava para acontecer, mas Deus estava cuidando de tudo. Ele estava no controle de todas as coisas. Deus já sabia que eu iria passar por tudo aquilo. Deus já sabia que eu iria chorar, que eu iria sofrer, mas Ele é tão bom, porque Ele cuidou de tudo. E essa história não terminou, a sua história também não terminou. Não importa a dor que você tem vivido, não importa a dor que você está passando, sem contar as dores que você irá passar. Porque na nossa caminhada com o Senhor, Jesus deixou muito claro que nesse mundo nós teríamos aflições, que nesse mundo eu e você iríamos passar por elas, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco. E o que mais importa é ter Jesus do nosso lado, é estar passando por qualquer problema, mas entender que tem alguém cuidando de tudo e que o amanhã será muito melhor. Se eu estou passando uma dificuldade aqui agora, é porque Deus está me preparando para algo muito grande.
Sabe, é muito bom a gente olhar para Jesus nesse sentido. É muito importante a gente ver em todas as dores a presença de Deus. A gente não pode, como cristão, ficar olhando para as circunstâncias, como Pedro, quando ele olhou para a tempestade. Nós devemos fitar os nossos olhos em Jesus, pegar na mão dele, confiar e desfrutar. Porque mesmo em um momento de dor, há desfrute na presença do Senhor. Tchau, tchau. Eu te vejo no próximo vídeo.